Chegamos ao capítulo 5 de Provérbios. Graça e paz seja com você, com a sua casa, com a sua família. Estamos meditando alguns versículos de Provérbios e hoje o capítulo 5 de Provérbios começa a falar sobre o cuidado com a lascívia. O que é lascívia? Lascívia é uma das obras da carne. Lá em Gálatas capítulo 5 a gente pode ver isso. E são atitudes indecentes. E uma das atitudes indecentes é a prostituição. Lá em Gálatas 5,19 fala, né, as obras da carne são prostituição. A primeira obra da carne ali descrita é a prostituição. O que é prostituição? Fornicação, sexo, né, antes de casar. Adultério, sexo com outra pessoa sem ser o seu cônjuge, certo? Todas as práticas relacionadas à promiscuidade ou à área sexual é prostituição, certo? E prostituir, a mulher que se torna uma prostituta ou o homem que se torna um prostituto que vende o seu corpo também entra aí dentro da palavra prostituição. A palavra prostituição é tudo relacionada porque no grego vem a palavra porné, que significa tudo relacionado à pornografia. Então, tudo relacionado à pornografia, nós podemos falar que é prostituição. Versículo 1 ao versículo 6 de Provérbios. Filho meu, atenta à minha sabedoria, à minha inteligência, inclina os ouvidos, para que conserve a discrição e os teus lábios guardam o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera desfilam ou destilam favo de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Presta atenção, o Senhor orientando eu e você, homens, sobre a mulher adúltera, ou a mulher que ela é voltada para a promiscuidade, né? Ainda mais nos dias de hoje, a juventude tem muita questão do ficar, né? Eu lembro quando surgiu esse nome, vou ficar com 10, 15 pessoas na noite só, e às vezes algumas mulheres ou homens têm relação sexual com várias pessoas ali em uma noitada, vamos dizer assim. E aí ele diz que porque os lábios da mulher adulta, ela parece mel, parece algo gostoso, prazeroso. Mas, versículo 4, o fim dela é amargoso, como o absinto, né? O absinto ali é um líquido muito azedo, ruim, né? Agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem à morte. Quem anda com a mulher adulta, quem anda atrás da prostituição ou tudo relacionado à pornografia, está caminhando para a morte. Então, se porventura você tem um vício na área sexual, procura se libertar desse vício. De que forma? Confessando a Deus, em primeiro lugar. Segundo, procure alguém de confiança, confessa para essa pessoa, abre o coração para essa pessoa, para ela poder te ajudar. Porque tem pecado na área sexual que a pessoa só é liberta quando ela confessa para alguém. E o versículo de número 6, versículo 5, os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem ao inferno. E ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabe. A mulher adúltera, ela anda errado, praticando o erro, e o homem adúltero também da mesma forma. E o versículo de número 15 diz assim: beba a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Ou seja, viva com o seu cônjuge, você que é casado, viva sexualmente, aproveita o ato sexual, os momentos sexuais. Aqui está falando sobre sexo, né? O capítulo 5, capítulo 6 vai falar sobre sexo. Então, curta, você que é casado civilmente, né, perante Deus e perante a lei do homem, aproveita, viva, tenha relações sexuais. Você, mulher, né, aproveita esse momento com seu esposo, e o homem aproveita esse momento com a sua esposa. Versículo 16, derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de água. Ele está falando aqui, porventura é certo você ir atrás de outras mulheres e gerar frutos, né? Gera fruto, ou seja, tenha filho com a sua esposa, não tenha filho com outras mulheres, como a gente conhece alguns homens casados que de repente aparece um filho dele com uma outra mulher.
né? E também ao contrário, a mulher engravida de um outro homem, né? E ele diz aqui, ó, sejam para ti somente e não para os estranhos contigo, né? Então, você homem, seja só da sua própria esposa, e você mulher, seja só do seu marido. Somente seu esposo pode tocar em você, e somente você homem, no seu corpo, somente a sua esposa pode tocar. Seja bendito o teu manancial e alegre com a mulher da tua mocidade. Aproveita, aproveita. A Bíblia está falando, tem relação sexual, é algo prazeroso, sim, mas é algo abençoado, porque é um momento onde ele se torna um só corpo. O ato sexual é onde liga o homem com a mulher, se tornando um só corpo. Versículo 19. Corça de amores e gazela graciosa, sacia-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Ou seja, aqui está falando até do toque sobre o homem tocando os seios da mulher, aproveitar certas partes do corpo ali para poder estar aproveitando esse momento sexual. É interessante que tem gente que acha que sexo é coisa do diabo, né? Tem pessoas que acham que assim, Deus fez tudo, quando foi a hora de falar sobre fazer a parte sexual, Deus chama o capeta e fala, toma conta você. Não, 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 não. O sexo é algo criado por Deus para o casamento, para abençoar o casamento. É o momento mais íntimo do casal, é um ato sexual. O momento mais íntimo do casal. Não é apenas um momento de prazer físico, mas é um momento espiritual. É interessante que o sexo é algo espiritual também, certo? Há uma ligação, uma união, um carinho, um afeto tão forte que atinge a parte emocional e espiritual do seu cônjuge. Aí o salmista, ou melhor, né, Salomão termina falando aqui, porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor e ele considera todas as suas veredas. O que ele está falando aqui? Olha, Deus está vendo tudo. Né? Tem várias passagens que falam que Deus vê tudo, né? Se você sabe disso. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ou seja, tome cuidado com os perversos, com as más companhias, com aqueles colegas seus que ficam falando, vai lá, fica, você é esperto, porque hoje, infelizmente, o esperto é o camarada que fica com várias mulheres. Larga de ser bobo, né? A ideia é essa. Mas a Bíblia está falando que aqui são cordas que nós estamos amarrando em nós quando nós nos entregamos aos deleites sexuais fora do casamento. E ele finaliza, ele morrerá pela falta de disciplina. Está falando da pessoa, do homem que vive dessa forma, né? E pela sua muita loucura, o que acontece aqui? E pela sua muita loucura, perdido, cambaleia. Ou seja, é um homem desequilibrado. Então nós devemos tomar cuidado em não andar com pessoas assim, muito menos ter sexo fora do casamento, e nós sabemos quais são os passos que nos levam ao adultério. Você sabe, homem, você sabe, mulher, quais são. Capítulo 6, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Compartilhe esse vídeo se ele foi bom para você. Deus abençoe a sua vida. Até o capítulo 6 de Provérbios.